Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Muito bem-vindos ao programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter, site rdctv.com.br. Programa Que Esporte de uma maneira um pouco diferente nesse mês de Copa do Mundo França 2019. Programa que largou as entrevistas de lado nesse mês de junho e virou um programa de debate sobre a Copa do Mundo, onde a gente vai falar muito do futebol feminino e especificamente da seleção brasileira. A gente vai recebendo algumas jogadoras no programa hoje, começando lá pela ponta. Tudo bem, Paola? Tudo bem, Guilherme. E aí, seu Gui, beleza? Tranquilão. Programa Que Esporte também recebendo a Capita Tessa. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, capitã das gurias coloradas do time feminino do Internacional. Do lado direito, né? Na minha ponta esquerda eu posso contratar ela também, eu acho, né? O Inter tá precisando de um atleta assim ou não? Tá sempre bem-vinda, né? Gil Spass, tudo bem? Tudo bem. Muito bem-vinda. Atleta do Valência da Espanha. E dona Isadora, tudo bem, Isa? Tudo certo. Um pouquinho sobre a brincadeira. Jus que joga na Espanha. Gaúcha, de Portão. Como é que foi um pouquinho essa sua vida pra chegar na Espanha? Onde é que tu começou? Foi um pouco difícil, eu comecei, acho que como todas as meninas, jogando com os meninos. Isso na minha cidade, em Portão. E logo eu vim para Porto Alegre. Comecei com a Duda, né, que você conhece. Logo com um pouquinho aí com o Inter. E logo fui para São Paulo e já para Espanha. Esse mundo afora. Tu, Tessa, a gente vem conversando, tu vem aparecendo no programa semanalmente, mas vem com matérias fora do estúdio, né? Já deu uma passada. A garota La Salle agora, garota propaganda, fazendo sucesso na rede social. Propaganda muito bacana da Universidade La Salle. Tessa, como é que foi o seu início de carreira, um pouquinho até chegar nas gurias? Como ela disse, a gente sempre jogou futebol na rua, com os meninos e tal. Na minha cidade natal, comecei lá. Fiquei uns 5, 7 anos lá até terminar o colégio. Mamãe não deixava sair de casa, não. É difícil, né? Não deixava. Enquanto eu não terminasse os estudos, por isso do ensino superior aí da La Salle, que é o objetivo final. E aí fui para outros times lá dentro de São Paulo mesmo. Já fui para o Rio de Janeiro, já passei um pouquinho e agora aqui no Rio Grande do Sul. Muito bacana. A gente vai seguindo agora falando de Copa do Mundo. Gui do céu! Como se diz Renato Portaluppi, Nana Nenê será na seleção brasileira? Não vai. Não vai? Vai passar. O que tu achou dessa seleção brasileira? Essa virada, né, da Austrália pra cima, 3-2. Pois é, diferente do jogo contra a Jamaica, eu não gostei da postura do Brasil desde o começo da partida. Eu acho que não deu certo. Em momento algum o Brasil mereceu vencer a partida. Na minha opinião, foi justa a vitória da Austrália. Claro, o resultado é péssimo, né? Agora a Itália ganhou hoje à tarde da Jamaica por 5-0, colocando mais dificuldade ainda para o Brasil no último jogo, mas acho que dá. Acho que se a seleção acertar ali os pontos que errou contra a Austrália, dá para passar. Paula, como é que foi esse aspecto, né? 2-0, tomaram um golzinho no final do primeiro tempo, aquele gol que sempre incomoda, né? Porque muda toda a dinâmica do vestiário. Daqui a pouco o Vadão já estava lá, já estava pensando o que ia fazer, se colocaria a Marta, deixaria a Marta mais um tempo, não tiraria. Foi lá, tomou um banho de água fria. Exatamente, e entra essa questão da Marta no time da seleção. O Brasil que eu vi no domingo foi um Brasil diferente do que eu vi ontem, tá? Então, assim, eu te digo que eu gostei muito mais do futebol do domingo, claro, além da vitória, mas eu acho que a Marta faz toda a diferença no time da seleção brasileira. Claro que é a capitã, é a camisa 10, mas o Brasil eu esperava mais na partida de ontem. Mas eu acho que sim, tem grande chance de passar, tem grande chance de ser campeão.
E aí, Isa, vamos começando com esses debates, primeiros aspectos de cada um, pra gente seguir o debate. O que tu achou dessa seleção? Eu fiquei um pouco decepcionada com a seleção brasileira, apesar de eu já esperar um favoritismo da seleção da Austrália. Acho que confirmou exatamente os erros que vinha cometendo nos amistosos das 9 derrotas. O Brasil tem muita dificuldade na marcação, não consegue exatamente fazer a saída de bola com o que deseja, acaba jogando pelas laterais, deixa o meio fechado. A seleção australiana deixa o meio muito fechado e a nossa seleção deixa o meio muito aberto. Acho que por isso, na saída da Formiga, da Marta e da Cris, que são as jogadoras mais experientes da seleção, a gente acabou dando bobeira, dando uma desligada e acho que, como o Guilherme falou, foi um resultado justo. Jussi, tu já vestiu a amarelinha, né? Como é que é essa história aí? Quase Copa do Mundo também. Como é que foi a esperança? O que estava esperando essa seleção brasileira? O que tu achou do jogo? Eu tinha a esperança aí até o último minuto aí, né? Eu tava indo treinar, tava com o celular na mão, esperando, vamos ver se meu nome sai, não sai. Infelizmente não saiu. Eu tive junto com as meninas aí nas últimas convocações, nas últimas 3 até desse ano. Eu estava presente. E do jogo, claro que, como a Isa falou, a seleção australiana ela tinha já esse favoritismo. E é o esperado, acho que até dentro da própria Austrália hoje, dentro de um país bem desenvolvendo um futebol feminino muito mais que o Brasil. Então a gente espera muito mais isso, que a seleção australiana seja mais forte. Elas são mais fortes fisicamente, isso se nota. A gente busca isso. Eu mesma, agora que eu fui para fora, fui para a Europa, eu ganhei já muito mais fisicamente do que eu tinha antes, jogando dentro do Brasil. Análise tática também. Muita coisa muda para você quando você sai. Então, claro que a gente espera que o Brasil vença, a gente está ali, a gente confia, mas jogando um Mundial é muito difícil, a gente sabe também aí o psicológico um pouquinho, como a gente chega ali com essas 9 derrotas. Mas a gente é brasileiro, a gente não desiste, tenho certeza que as meninas vão lutar muito para seguir aí, ganhar da Itália e seguir dentro do Mundial. Pode ter certeza que a torcida brasileira é bem grande. A questão da vitória contra a Jamaica, assim, escondeu algumas coisas por baixo dos panos, um resultado maiúsculo, né? Mas a seleção jamaicana, com todo o respeito, muito frágil. A seleção brasileira, no próprio jogo contra a Jamaica, abusou muito. A gente vinha falando, eu e o Guilherme, nas lives, que a gente vem fazendo um conteúdo específico para RDC TV, com a cobertura no site, com o pessoal do Jogando com Elas, as lives. Você até participou, né, da live? Domingão. Tava acompanhando, né? Se eu tava no mesmo... Tudo mais, mas é que abusou das bolas longas. Nenhum momento colocou a bola no chão, teve paciência e faltou um pouquinho isso. Se você tá vencendo de 2-0, você não tem uma qualidade técnica superior à da Austrália, diferente de botar o Palmeiras e entregar a bola para um outro time de Série D do Campeonato Brasileiro, vamos colocar assim um pouquinho no masculino, para o pessoal entender, a Austrália vai abusar da bola aérea, uma hora vai entrar, gente. Não dá, tem que botar a bolinha no chão, roda a bola. Eu em nenhum momento da partida de futebol, lembrando que tem 90 minutos, eu analisei todo o VT, em nenhum momento a seleção brasileira ficou com 1 minuto e 15 de bola no pé. Não teve isso. E aí complica, né, Tessa? Complica. Eu tava assistindo com o olhar de torcedora, pra falar a verdade, porque eu tava acreditando tanto depois da vitória contra a Jamaica, assim, que você acaba até se perdendo das derrotas que já tinha tido, né? Mas com um olhar bem tático, bem dentro do que estava acontecendo, eu concordo com a Paola das falhas que a gente já vinha tendo nos amistosos, de marcação, tanto na última linha, que estava bem visível. Eu acho que foi isso que abalou bastante e o que a Austrália abusou dessas bolas aéreas. Um pouquinho agora, a gente ainda está com a segunda rodada da Copa do Mundo Feminina acontecendo, né? Mas a gente já tem uma tabela de classificação, uma tabela momentânea. Já dá para especular aqui que o Brasil precisa, que não precisa. Vamos lá, Grupo A. França 6 pontos, Noruega 3 pontos, Nigéria 3 pontos e Coreia do Sul nenhum ponto, cujo 0. Alemanha no Grupo B liderando 6 pontos, Espanha 3, China 3 e África do Sul, que quase incomodou a Espanha, também nenhum ponto. No Grupo C, Grupo do Brasil, Itália liderando com 6 pontos, 2 vitórias sobre a Austrália e sobre a Jamaica. O Brasil 3 pontos, uma vitória sobre a Jamaica e a Austrália 3 pontos, vencendo a seleção brasileira.
No grupo D, a gente tem o Japão com 4 pontos, Inglaterra com 3 pontos, a Argentina com 1 ponto e a Escócia com nenhum ponto. Grupo E com Canadá 3, Holanda 3, Camarões 0 e Nova Zelândia também nenhum ponto. No grupo F, Estados Unidos 3 pontos, Suécia 3 pontos, Chile nenhum ponto e Tailândia nenhum ponto. Lembrando que o grupo F, as partidas ocorrem no sábado e por isso ele só tem uma partida, assim como o grupo E. Gui, nesses primeiros momentos, nessas primeiras análises, França jogando em casa, favoritaça? Concordo, perfeitamente. França e Estados Unidos, para mim, estão em outro patamar. A produção pode tirar ali da tela. Acredito que são favoritaças. Claro, tem aquela questão do embate, né, entre as duas antes da final, mas eu acredito que assim, França e Estados Unidos favoritas, a gente coloca no nível menor um pouco. Aí vem a Inglaterra, vem a própria Alemanha, que me decepcionou, porque, né, claro, tá liderando o grupo, mas eu esperava mais da partida contra a China, contra a própria Espanha, mas me decepcionou. E também tem o Brasil, né? Acho que o Brasil, a gente tem que colocar, tem Marta, tem grandes jogadoras, mas, né, vamos ver o que nos aguarda no próximo jogo. E se jogando um pouquinho na Espanha, claro que tem meninas do mundo inteiro, né? Lá no seu time, lá, o que se conversava assim, sobre as favoritas? São sempre as mesmas ou achavam que podia ter uma surpresa nessa Copa? Não, falam a mesma coisa que a gente fala aqui, elas também pensam igual. Pensam muito no Brasil, né? O Brasil tem um respeito muito grande fora, né, dentro da Europa, respeitam muitíssimo a gente. E falavam muito, né? O Brasil aí tem um grupo fácil e tal. E eu falando, não, calma aí. Que a Itália vem muito bem, seu país também desenvolvendo muito futebol feminino. A Austrália que já vem aí de 3 anos, para mim, sendo uma das melhores seleções. Então eu sempre falei, pezinho no chão, porque a gente tem aí, a situação nossa também tá um pouquinho difícil. Dá para fazer uma baguncinha. A gente tá com algumas imagens dos treinamentos, né, da seleção brasileira. Isso aí tem imagens misturadas de Portugal, tem imagens da França também. Portugal, onde a seleção brasileira se preparou. E lembrando que o Vadão tinha uma data FIFA, ele não quis utilizar essa data FIFA, porque já estava com 9 derrotas na sequência. Algo muito complicado, porque se tu pega e perde o 10º jogo seguido, que era a data FIFA disponível que ele tinha, a não ser que ele marcasse um jogo contra uma seleção que nem para a Copa ia, e olha lá que ia passar sufoco ainda, abala emocionalmente. Isa, no calendário hoje, 10 derrotas seguidas, o Brasil chegou com 9, o emocional abalou um pouquinho essa seleção brasileira e essa derrota tem que ser transtornada para na próxima terça-feira dar a volta por cima. Com certeza, eu fiquei muito feliz com a vitória do Brasil sobre a Jamaica, porque realmente o abalo psicológico afeta muito no desempenho na hora do jogo, da partida. É triste para a seleção brasileira ter perdido esse jogo com a Austrália, porque a Itália na terça-feira vai ser outra equipe muito difícil para a gente passar. E eu acho importante a gente entrar com a cabeça restaurada, assim, não pensar que a competição já está perdida, porque não está, a gente ainda está em segundo lugar no grupo. E eu queria destacar também um aspecto que o Guilherme falou, né, das seleções favoritas, mas eu acho importante também a gente lembrar que o Japão é a vice-campeã mundial atualmente, né? E ganhou em 2011, né, do próprio Estados Unidos. Sim, e hoje está liderando o grupo, né? Inclusive na frente da Inglaterra, que ficou em 3º lugar. Então acho que o Japão também é uma seleção que a gente tem que ter muito cuidado. Tessa, o emocional pesa, mas vocês até fazendo uma análise do Internacional, vocês estrearam muito bem no Campeonato Brasileiro, 2 goleadas, tiveram um revés muito grande contra o Corinthians, um placar muito elástico, um apagão total, mas acho que ali, vocês tiveram daí uma semana de treinamentos, ali o emocional foi muito forte para uma vitória depois contra o São José, e acredito que essa parada de Copa do Mundo, a vitória contra o Santos, deixou vocês lá em cima emocionalmente, com uma confiança muito grande para o retorno, para buscar a classificação, buscar estar entre as 8 melhores equipes para ir para o mata-mata, tranquilas, solitárias, pezinho no chão, sabendo, se preocupando mais com a parte tática do jogo do que com a cabeça. Seleção brasileira, pesa esse emocional agora para o último jogo contra a Itália? Claro que pesa, né? Eu acho que a derrota, assim, por mais que tenha sido, todo mundo agora falou do VAR aí também, que não foi feita pênalti, que não foi, mas é uma derrota. Então, as 10 derrotas, essa vitória que foi contra a Jamaica perdeu agora de novo, né? Pesa bastante e o peso fica, né, nas costas. Tipo, não tem mais outra solução além de ganhar, né?
Gente, programa Que Esporte vai para um rápido intervalo e já volta. Fica ligado aí. De volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. E lá no Facebook estou esperando a sua mensagem pela nossa live ou pelo Twitter, #RDCQuesporte. Gente, Guilherme, o que é? Um cara polêmico que inventa moda. Se fosse treinador, eu jogaria com 11 atacantes. O Vadão quase levou 11, né? Já nem mais não, eu falei que não era corneta. Não, mas ele quase levou 11. Cara, eu queria agora fazer uma pergunta pra Jussi, que viveu um momento assim, quase foi convocada, estava nas últimas convocações, e a gente terminou o programa aqui, conversamos em off, falando de Marta. Ela é diferente. Ela é diferente, eu sei que ela é, mas como é que é estar no mesmo ambiente que a Marta, como as pessoas veem ela lá fora também, porque aqui ela é a nossa estrela principal, mas lá fora ela também tem um apelo muito grande, queria que tu falasse um pouquinho dela. Ela é diferente no campo e ela é diferente fora do campo. Ela tem uma alegria que é só dela, ela te contagia com isso, te ajuda, conversa, te apoia, ela sabe agora o momento que tem ela, Cristiane e Formiga, que eu não quero, mas deve ser já o último mundial delas. E elas têm muito isso de já estar conversando muito com as mais novas e tentar passar, a gente está saindo, a gente tem que deixar isso, vocês têm que seguir com tudo que a gente está tentando. O futebol feminino vem crescendo, a gente quer que o futebol feminino continue crescendo no nosso país. Vocês agora vão ter essa responsabilidade. Então elas conversam muito, ela tem isso de tentar conversar com todas as mais novas. E ela é diferente em tudo. Fora também, respeitam muito ela, perguntam dela, isso ela faz no treino, aquilo ela faz no treino. O que você imaginar, ela vai fazer no treino. Ela, cara, é um animal. Eu não tenho o que falar dela. Um animal que a gente vê que é nítido que a seleção contra a própria Austrália ontem é uma seleção no primeiro tempo com a Marta, e quando a Marta saiu, e como a gente estava falando antes aqui, eu acho que pode ser até pela questão das outras meninas, muitas serem, como a gente disse, a primeira vez na seleção, enfim, saiu ela, depois saiu a Formiga, acabou desestruturando a seleção. A seleção foi totalmente outra no segundo tempo com a saída da Marta, principalmente, é muito nítido. Não só com a saída da Marta, né? Lembrando, saiu a Marta, saiu a Formiga e saiu a Cristiane. Exatamente, justamente as três, né? Eu acho que talvez o Vadão tenha pecado nesse aspecto. A questão da Formiga, que só na questão assim, a Formiga tomou um cartão amarelo ontem, que gente do céu. É verdade. A árbitra não faz aquilo no futebol nacional. Eu achei a árbitra bem fraca. Ela tentou, é uma árbitra que é uma das únicas mulheres do mundo que já apitou uma competição masculina internacional. Ela quis aparecer, não tem como. Eu trabalhei com arbitragem 6 anos em Santa Catarina, nunca vi aquilo. E é um cartão amarelo que nos prejudica, né? Porque agora a Formiga tá fora da próxima partida contra a Itália, que eu acho que, acredito eu, que vai ser a partida mais difícil, porque a gente precisa entrar ganhando, a gente precisa entrar com confiança, uma confiança maior do que a gente entrou contra a seleção da Austrália, e vai ser complicado jogar sem outra líder ali no meio do campo. Pesa muito isso. Tessa, falando um pouquinho... A Jussi falou um pouquinho da Marta, né, da inspiração, de estar no mesmo ambiente. Quem é que tu pegou assim na sua carreira que que foda, tô jogando com ela? Formiga. Formiga é sensacional. Só Formiga. Só Formiga. Falar a verdade, quando eu joguei com a Formiga, a gente tem uma diferença não muito longa, né? A gente não fala idade. A gente não fala idade. Tu é uma garota propaganda. Bem... Não muito longa, mas tipo, eu era reserva da FU, né? Óbvio. Se eu fosse titular, né? Mas eu assisti ela jogando assim, eu tentei aprender tudo e mais um pouco. Tudo que eu podia sugar dela ali, eu sugava. Porque ela é sensacional, como a Jussi disse da Marta, dentro e fora de campo, ela é uma pessoa que... fora de série. Tu jogou com quem, Gui? FIFA? João tá ali assistindo. João, craque de bola. FIFA não, FIFA eu me garanto. E vai todas essas questões. Jussi, um pouquinho da diferença, né, do futebol nacional, assim. O Brasil tá muito atrás mesmo, patamar, assim, futebol. Tá muito atrás. A gente ainda tá... É difícil falar, É difícil falar. Quando a gente sai, pra se adaptar ainda demora um pouquinho.
Você que teve um episódio muito bacana, eu realmente lembro assim do dia, porque foi manchete em todos os jornais do mundo, uma festa com uma multidão com o time do Atlético de Madrid, com o masculino, com o feminino junto. Que sensação que é aquela de estar numa festa, uma cidade parada, um país parado com uma festa e vocês estarem lá? Foi a primeira vez que eu vivi isso, o futebol feminino acho que viveu também. Eu subi num trio elétrico, né, que falam, e logo atrás de mim... Não? E logo atrás de mim, pô, eu olhava para trás, estava o Torres, estava o Griezmann, Diego Costa, Filipe Luiz, e vivendo tudo isso com eles, né, aquela multidão, não sei dizer quantas pessoas tinham, porque era na rua, né, dentro de Madrid. Então é algo que eu vou guardar pro resto da minha vida, que eu jamais vou esquecer e não tenho como explicar a sensação. Eu só vivi o momento, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Poxa, é fantástico. Até essa aqui tem um internacional, realmente, as gurias, elas não vivem no mesmo ambiente do que o time masculino. Tem a questão da academia, mas a do masculino é para a esquerda, das gurias para a direita, é uma distância, é perto, mas é longe. Aquela história assim, e vocês realmente, é uma infelicidade, não convivem diariamente com eles. Tu lá na Espanha, no Atlético e no Valência, convive com o pessoal do masculino ou é diferente também? Eu convivo e vou te falar, o Simeone já assistiu meu jogo e já me corrigiu muita coisa. Fantástico. Caralho, tudo de boa, né? Pesou, tá pesado. Pra você ver, pra ver a diferença que é. O respeito que se tem dentro da Europa e digo até mesmo com as mulheres, não só com o futebol feminino. Quando eu cheguei dentro do Atlético de Madrid, que foi meu primeiro clube dentro da Espanha, eu via mulheres trabalhando como fisioterapeuta do masculino. Aqui dentro do Brasil, eu posso te falar assim, nenhuma mulher entra dentro, não só do vestiário, mas talvez dentro do departamento Era isso que eu ia do te futebol masculino. Como é lá essa questão da mulher no futebol, da mulher em si, dentro do próprio clube? É diferente, ela é respeitada e ela trabalha igual como um homem. Igual. Isa, o que o Brasil tem que fazer, será? Um pouquinho da cultura mesmo, para mudar esse aspecto? Eu acho que... O que realmente me inspiro nas suas teses sobre isso? Eu acho que é um processo, né? É construção mesmo. A Europa sempre foi bastante avançada na civilização. Talvez porque, enfim, eles tenham tido a civilização antes que nós, né? 500 anos antes, mais. Mas é um caminho, né? Só essa transmissão aí, a gente está valorizando as mulheres, dando visibilidade às mulheres, a gente está mostrando, podendo mostrar que elas têm potencial. Comentaristas, repórteres, enfim... assessorias de imprensa, mulheres envolvidas em todos os lados, na torcida. Eu acho que de passo em passo a gente está conseguindo. Posso colocar uma polêmica, Guilherme? Pode, tu que manda. Hoje é 4 contra 2, né? Acho que tu vai fazer a mesma pergunta que eu tava preparando aqui. É muito difícil isso, porque eu apresento o programa Aqui Esporte desde o dia 7 de julho de 2018. Lembrando que a RDC TV não tem nenhum ano ainda, né? A RDC TV começou no dia 2 de julho. E o programa Aqui Esporte vem em uma tendência onde eu queria valorizar todas as outras modalidades que não tem, vou falar que não tinha, que não tem ainda espaço na mídia convencional e tudo mais. Eu vim do atletismo, treinei profissionalmente, Santa Catarina, foi Brusque meu auge, tudo mais. E quando vim para o Rio Grande do Sul, queria mostrar o atletismo, o jiu-jitsu, só que o futebol feminino também me pegou um pouquinho. Porque lá em 2011... quando eu estava em Balneário Camboriú, eu estudei num colégio onde tinha a Renatinha, uma das melhores do mundo, no futsal, eu estudava com ela, ia para os jogos, a gente jogava contra, aquele amistoso, né? Interclasses com a Renatinha no outro time, sempre perdia e tudo mais. Quando eu fui para Brusque, peguei a Amandinha, atual melhor do mundo do futsal. E ali o futebol feminino pegou, fui vivendo. Só que eu tô tomando tanta paulada na rede social de estar apresentando um programa, valorizando o futebol feminino, só porque sou homem, que também não fecha. O que tu acha sobre isso? Eu acho que é muito da cultura, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, Gui. E até porque, assim, eu te dar um exemplo, eu hoje trabalho como repórter, eu tô no meio masculino. Semana passada eu cobri o treino da seleção brasileira aqui no CT do Grêmio, eu e mais uma repórter no meio de 60 homens. Então, eu acho que é um espaço que a gente está começando a conquistar, devagar, claro, porque não é da cultura.
Mas eu acho que isso não implica em nada, pelo contrário, eu acho isso maravilhoso que alguém está começando, está fazendo esse primeiro trabalho que ninguém faz. Então, eu acho isso fantástico, fantástico, porque como eu estou no meio muito masculino, eu acho isso, assim, ó, extraordinário, porque a gente sabe que passa por muitas coisas, então ter alguém que faz isso eu acho fantástico. E as mulheres também têm que ter interesse, né? Tem Exatamente. que buscar querer ocupar esse tipo de tem que ir cargo. atrás. Sim, porque a gente tem capacidade. Se eu quiser ser comentarista esportiva num canal na Espanha, eu vou ser. Assim como um homem pode ser. A gente tem que querer primeiro e depois a gente tem que buscar. Agora, eu fico feliz que ao menos alguém dê voz a isso. Dê voz aos esportes que não têm voz, dê voz às mulheres. Eu acho que o importante é a gente, como a Paula falou, começar. Gui, como é que foi na questão? Vocês fizeram um projeto muito bacana na universidade, né? Isso. Toda essa questão. Como é que foi falar, vamos falar de futebol feminino e esse é meu objetivo, esse é meu sonho? Então, eu sempre quando entrei no jornalismo quis o esporte, visei o esporte, principalmente futebol. Futebol feminino foi uma conversa entre colegas que criaram o projeto, com o professor também da faculdade, o orientador na época, e ponto final, vamos falar sobre futebol feminino. Até pela questão da equipe, por ser curta, e a gente, futebol masculino, querendo ou não, seríamos massacrados pelos grandes veículos, e o futebol feminino ter muito pouca visibilidade, a gente criou, Jogando com Elas, está há um ano, quase a mesma idade que a RDC TV, e a gente também recebe muitas críticas. Questão de colegas da própria faculdade criticam, vocês são homens, e por que vocês falam de futebol feminino? Né? Vocês não têm o direito de voz, eu já escutei isso. Já ouvi muitos também. Meu Twitter tá lá rolando, nem respondo mais. E aí eu questionei, uma colega e falei assim, tá, mas então vamos usar o exemplo assim, de uma jornalista que é mais conhecida aqui no Rio Grande do Sul, que é a Renatinha de Medeiros. Então ela não pode falar de futebol masculino por ser mulher? Exatamente. E aí ela falou assim, ficou meio... E aí eu inclusive apresentei um trabalho sobre Jogando com Elas essa semana e peguei 2 textos do Jogando com Elas, um escrito por uma mulher e o outro escrito por mim. Falei assim, tirei a manchete, tirei tudo, quem escreveu, e larguei assim para colegas e para a banca. Me digam quem escreveu esse texto. E aí, uns falaram que o texto que eu escrevi foi mulher, outros falaram que foi homem, e eu falei, viu? Qualquer pessoa pode escrever um texto jornalístico, né, e manter a imparcialidade, que é o nosso dever. Eu acho que o discurso da autoridade, né, ela entra quando a gente está falando de machismo no futebol, de preconceito, de dificuldade salarial, mas quando é o lado jornalístico, de tipo cobertura, análise tática, comentários, entrevista, eu acho que qualquer um pode fazer. Exato. E deve, porque os homens, querendo ou não, ainda têm mais voz que nós, então que sejam eles a nos possibilitar espaço. Exatamente. Eu acho que ainda tem muito essa questão, tu vê que é muito pouca mulher ainda, o próprio futebol feminino no Brasil, ele tem muito ainda que tomar espaço. Um dado bem simbólico, Alemanha, 100 mil atletas federadas, Brasil, 3.500. Não, e triste porque no ano passado que a Conmebol tornou obrigatório que todos os times tivessem, todos os times de elite... Tem que se tornar obrigatório para chegar. Exatamente. Por que tem que se tornar obrigatório? Mulheres para jogar futebol não faltam. Falta interesse das federações, falta interesse das instituições e falta calendário, patrocínio, enfim. Essa questão a Ju se abordou, né? Na Espanha não é obrigado a ter. E o único time que não tem ainda futebol feminino é o Real Madrid, que tem um projeto, mas ainda não tem um time. Lá na Tá quase lá. Vai chegar, a gente sabe que vai. A gente tem grande futebol masculino, temos o Real Madrid e Barcelona, topo lá na Espanha. E no futebol feminino, quem é que manda lá? Quem é considerado o maior? Nos é o Atlético de Madrid? Nos o time últimos que 3 ela anos... joga, ela manda. O time que ela vai mandando. É mais ou menos isso. Mas não, a gente tem agora o Atlético de Madrid, que vem 3 anos aí desbancando o Barcelona, que é quem tem o melhor projeto realmente é o Barcelona, e chegou até a final da Champions League esse ano. O ano passado, se eu não me engano, chegou até a semifinal. Mas os 3 anos o Atlético de Madrid tem mandado, mas ali a gente não tem. Todos os jogos são muito difíceis ali. O que dá de público, assim, média? Eu sei que é muito mais que o Campeonato Brasileiro Série A. O último jogo, se eu não me engano, foram ou 50 ou 60 mil pessoas, Barcelona, Atlético de Madrid, dentro do Wanda Metropolitano. Era 60.
né? 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Parecendo o jogo de Brasil e Honduras aqui, né? 16 mil. 16 mil. Seleção brasileira. Eu tenho uma tese muito que o gaúcho não gosta da seleção brasileira, né? Ele gosta do Grêmio e do Internacional. A tese que eu defendo com argumentos e com números. Espero, sei lá, daqui a pouco uma seleção feminina vem pro Beira-Rio. Garanto que sim, supera os 16. Tanto é que na final do ano passado, Inter e Grêmio colocaram 6 mil e poucas pessoas, se eu não me engano. E a final desse ano, uma ideia muito bacana da Federação Gaúcha de Futebol, seu Francisco Noveleto, presidente, último ano de cargo, levou final única para a cidade de Juí, para valorizar um pouco. Não sei, eu acredito que vai dar Grêmio e Inter, eu tenho 100%, se tivesse que apostar minhas fichas, sim. Infelizmente, o futebol do interior do Rio Grande do Sul ainda não está nesse nível. A gente vê goleadas agora, o Sub-18 do Internacional, 14-0, vocês ano passado 13-12. Se eu não me engano, em números, 112 gols, nenhum sofrido. Sim, mas o bom até do local que eles colocaram, porque o Juí tem um time feminino há muito tempo já, né? Então, assim, vai valorizar tudo, e o futebol feminino da cidade também. E é assim, a gente vai viajar, né, Gui? Certo. Eu já vou lá pra minha cidade, que é ali reservando pertinho. hotel já. Não, mas assim, a Tessa e a Jussi jogaram em clubes aqui de outros estados do Brasil, e vamos trazer agora um pouco pro Rio Grande do Sul. Tem uma certa diferença, questão do interior, do aspecto, o que vocês mais notaram de diferenciação neste quesito? Eu joguei muitos anos, né, em São Paulo, é muito diferente. A federação também está esse é o segundo ano com a federação, antes era uma associação que fazia o campeonato, então assim, aí já muda muita coisa. Você ter a obrigatoriedade de várias coisas como federação e ter a associação. Tiraram vários clubes que jogavam na associação. Tinha 16, eu acho, foram para 10 e ainda caiu um no meio do campeonato, né? Isso já mostra a diferença. Em São Paulo, a gente já tem Série A, Série B, tem outros campeonatos dentro para ter nivelado, né? É uma estrutura melhor, a gente nota. Não sei se é justo também ter alguma coisa para eu não faz 5 tempo. para mais anos aí que eu não jogo um campeonato gaúcho. Consegue notar uma certa evolução do futebol feminino, acho que, né, Sim, comparado de já. anos atrás, quando tu jogou. Não, anos atrás eu não tinha o Inter nem o Grêmio. Antes da resposta, intervalo comercial e tu fica aí para guardar a resposta da Jussi Passe. De volta com o programa Que é Esporte, recebendo a Paola, o Guilherme Maia, também tem a Tessa, capita do Internacional, garota propaganda, que eu vou pegar essa piada ainda, já conto uma outra historinha de bastidor, né, de chutes fora da área, recebendo também a Jussi Paz e a Isadora. Gui, tava falando, né, pra Jussi responder, questão do futebol no Rio Grande do Sul, se está em evolução, assim como o futebol brasileiro. Se quiser perguntar de novo, senão eu pego o teu nome e pergunto para ela. Jussi, saiu muito nova do Rio Grande do Sul, tem toda essa questão de adaptação, foi para Foz, foi para São Paulo, mas no Rio Grande do Sul, já vou deixar uma outra deixa. Já pensou em voltar? Ai, tá, vamos falar. E o futebol do Rio Grande do Sul, tu acha que está em crescente? Tu conversa com as gurias daqui durante a temporada ou mais agora nas férias? Não, eu converso durante, né, até para assistir, para estar acompanhando, e hoje eu posso estar acompanhando um pouquinho mais. E já faz aí muito tempo que eu não jogo um gauchão e sim, gostaria de voltar a jogar. Não. Vou até abrir meu time lá. Guilherme Futebol Clube, contrato ela, bota uma goleira e fechou. Faz jus, né, a garota propaganda, né? Tá fazendo propaganda, né? Aqui também, né? Não, mas vai. Isa, a gente tava falando que sim, tem gurias no Rio Grande do Sul para jogar, é suficiente. A modalidade vem crescendo. Eu particularmente acompanho muito aqui no programa Que é Esporte o futsal feminino da Liga Gaúcha, os jogos lá no Rodrigo Mendes, grande Rodrigo Mendes, Grêmio, Flamengo, e olha, uma história gigantesca. Lá falta espaço para as gurias jogarem, e tanta guria que tem. Jogos todo domingo às 4 da tarde, com 20 clubes de futsal feminino. E olha, uma cinquentinha ali jogava de Grêmio e de Inter fácil. Com certeza. Não só nesses campeonatos de futsal regionais, né, mas existem milhares de times espalhados pelo estado que jogam sem fazer campeonato nenhum, sem fazer amistoso, e tem muito potencial nessas meninas. São meninas novas, meninas que já jogaram em clube, já jogaram em Grêmio, já jogaram em Inter, acabaram
talvez se perdendo no caminho, mas estão querendo voltar, buscam fazer exercício físico, pegar de novo a manha do futebol ali, eu acho que realmente não falta. Tu pegou a manha do futebol ou não? Com esse cotovelo parece que não. Tá tentando. A Isa deixou uma deixa, eu até queria perguntar. Futebol brasileiro feminino não tem muito apoio, quase nada, para ser sincero, no futebol de base. Lá na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, que são países fortes, né, no futebol feminino, a base vem forte ou é mais tranquilo também, assim, o apoio é menor? Não, tem um apoio. Hoje, o clube que eu estou, o Valência, ele tem a categoria de base desde os 10 anos. Onde eu estava antes também no Atlético de Madrid, também tem a categoria de base desde os 10 anos. E tem sub-17, sub-20, as meninas jogam com a gente quando precisa, logo voltam para o time B. É o que acontece então, muito diferente. aqui no Brasil, na base masculina, né? Isso, vocês são com sub-18 muito forte também, tem algumas gurias que são destaques no meu ver, são promessas ali, tem a própria Júlia que está no time profissional, mas pode descer, pode jogar, a Malu, tem as gurias ali do ataque que, olha, incomodam porque são muito rápidas. Sim. Quando pegam umas jogadoras assim um pouquinho mais pesadinhas das outras equipes, rapaz, Tem. as gurias fazem correria. Como é que está sendo esse trabalho, né? Que no começo da temporada vocês treinavam juntos. Agora dá um pouquinho de diferença, porque elas começam o Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, será em Flores da Cunha, agora o Sub-18. Como é que está sendo esse trabalho também com o Sub-18 integrado? Elas fazem bastante jogos ainda com a gente para subir mesmo as meninas Sub-18 para o adulto. E tem a Sub-17, Sub-16, Sub-14. A gente está com um plantel de base muito grande no Inter e isso é muito bom, conseguir fazer com que vai puxando as meninas para a categoria de cima, né? Tanto do 14 para o 17, e aí ela vai dando uma rodagem maior. E elas com a gente... Tu como capitã, acredito que tem uma influência muito grande no elenco profissional e mais ainda na base, que tem jogadoras que se espelham em ti. Vocês conseguem ter esse contato com as jogadoras, assim, de dar conselho? Tu mesmo falou da Formiga, a Júlia falou da Marta, que é importante pegar essas dicas, né, a experiência com elas. As gurias do Inter da base conseguem ter esse mesmo convívio, essa mesma experiência? Vocês conseguem passar essa experiência para as jogadoras da base? Eu acho que sim. Assim, eu sempre estou conversando com algumas delas, tal, que vêm também perguntar algumas coisas pra gente. Elas têm essa liberdade, sabe? Elas não se sentem, tipo, sou só do Sub-18 e não posso ir lá com as meninas. Não, elas vêm, conversam do adulto. Isso é muito legal, essa troca que a gente tem, entendeu? E o respeito que elas têm com a gente é incrível. Bacana. A gente tem, se a produção conseguir colocar, a gente tem uma entrevista que eu fiz no evento da SEG na segunda-feira, do treinador Maurício Salgado e também da Camila, treinadora do Sub-18. Se a produção conseguir colocar aí. Tá. Programa Aqui Esporte com a Capita Taba. Taba, essa recuperação, cirurgia um pouco complicado, mas como é que tá essa andança dessa vida? Já tô com saudades, né? Eu me lesionei em março desse ano. Então, estou com cirurgia recente, faz 17 dias que eu estou operada. E agora é esse foco total na recuperação. Eu sei que é um longo tempo de recuperação, né? É de 6 a 8 meses para retorno aos campos. Então, é ter calma. Infelizmente, a ansiedade é o que mais tem, né? De querer poder fazer as coisas. A gente tem que respeitar as etapas do tratamento, mas estou bem feliz aí com o resultado do meu trabalho. Então, estou me dedicando para, quem sabe, a gente poder voltar aí em janeiro de 2020 com tudo. Como é que foi ver fora do campo nessa classificação das meninas, goleada em cima do Fluminense, tu ali na arquibancada, como é que foi a sensação? Difícil, muito difícil assistir de fora, né? Para quem está acostumado a se doar dentro de campo, acho que o que eu mais posso fazer é vibrar, incentivar muito as meninas e estar dentro do vestiário falando sempre as melhores palavras, motivando da melhor maneira possível. Estou satisfeita com os resultados que a gente vem tendo, apesar de não estarmos expressando um bom futebol. A gente sabe da capacidade do nosso time, do nosso grupo, mas os resultados positivos estão vindo. E a expectativa de um acesso aí agora falta pouco. São os 2 jogos mais importantes, acho que dessa temporada, do que a gente planejou aí, que o primeiro objetivo é chegar na Série A1. Estou muito ansiosa, acho que tanto quanto elas dentro de campo, porque eu infelizmente não posso entrar para poder ajudar. Mas é ficar na torcida e esperar que a gente saia com resultado positivo.
Essas conversas de bastidores que rolam aqui, todo mundo gosta de saber. Rapaz, a gente vinha falando, eu aqui com a Jussi, uma coisa de transmissão, aqui já vinha falando de categoria de base. Mais importante, capitã Taba, né? Capitã do Grêmio, né? Eu olhei pra testa aqui do Inter e ali Grêmio. Já jogaram juntas? Não. Não? Jogariam? Seleção brasileira, né? Quem sabe? Seleção gaúcha, quem sabe? Renovação. Falei aonde? Renovação, mas é muito importante. Eu acredito que é muito importante também formar uma seleção gaúcha para disputar alguns campeonatos, alguns amistosos, jogos contra equipes, sabe? Tem isso no futebol 7, né? Tem. É questão de essa interação, porque querendo ou não, o futebol feminino tem uma menor visibilidade, e assim como o futebol 7. E eu acho que essa questão de criar seleções de estados, acho que muito bacana, acho que ia ter um ganho muito grande na categoria. Sim, teria E na fantástico. Espanha tem. Tem na Na Espanha? Espanha tem. Na Espanha tem tudo. Na Espanha hein? Olha, é diferente. Como é que É legal isso. Eles fazem ali, tem a seleção catalã, que é a seleção de Barcelona e a região, a seleção valenciana, a seleção de Madrid. Mas é com as jogadoras, que como eu sou gaúcha, eu jogaria pela seleção gaúcha. Ela que é de São Paulo, com a seleção de São Paulo. Não, fantástico. Eu colocaria ela de zagueira lá no meu outro time. Gente, programa aqui, Esporte já volta. Fica aí. Corneteiro de plantão, esse daqui. E, gente, estamos de volta com o programa aqui Esporte, aqui na RDC TV. Lembrando, né? Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. Daqui a pouquinho já tem notícias novas do futebol feminino lá no site, sobre toda essa rodada. E olha, sobre uma análise, né? Sobre essa seleção brasileira, se vai ou racha, porque o Brasil pode classificar em terceiro também, né, Gui? Pode classificar em terceiro. O Brasil, acho que... Eu espero que passe em segundo, melhor. A gente estava comentando até porque, para evitar um confronto direto contra seleções, né, consideradas favoritas, mais favoritas que a seleção brasileira, mas dá para classificar em terceiro. Espero que seja em segundo. Não sei vocês. José, essa questão de classificar em terceiro e segundo abala um pouquinho a seleção? Passou para lá, é mata-mata, se é para sair com a taça, tem que passar por todo mundo? Se é pra sair com a taça, tem que passar por tudo, né? Não tem jeito. Aí você não tem que escolher. É Copa do Mundo também, não tem jeito. E aí, pesa? Essa questão das gurias coloradas agora já dá pra vislumbrar um pouquinho, claro que é pezinho no chão, né? Discurso de jogadora, a gente vem trabalhando pensando no jogo, os 3 pontos da próxima rodada que importa, mas mata-mata, quartas de final do Brasileirão. Essa era a minha resposta. Já dá pra... Mas rapaz, se eu entrevistar qualquer jogador, essa será a resposta. Tô acostumado. Já dá pra pensar um pouquinho em chaveamento de Brasileirão ou vocês ainda nem olharam? A gente olha, né? Pra falar a verdade, a gente tá olhando o chaveamento desde o primeiro... Desde a primeira rodada. E é bem isso. A gente tava vendo onde dava pra classificar, quais os times que a gente poderia pegar. E a gente se surpreendeu com a gente tá em terceiro lugar aí. É uma surpresa? Claro que é, porque a gente sai de uma Série B pra elite do futebol. A gente não pode falar que não é. Então, a gente está trabalhando para cada dia estar melhor, para continuar mantendo essa campanha boa, né? E como é importante cuidar do adversário, né? E estudar o adversário, porque se tu não consegue melhorar os teus erros, então tu tem que explorar os erros do adversário. Foi exatamente o que a seleção da Austrália fez com a seleção brasileira, que não conseguia marcação, errava passe pra caramba, e aí acabou tendo espaço, acabou bagunçando ali as linhas de marcação. E realmente eu acho que esse é o segredo quando tu não consegue resolver a tua tática, é explorar a tática do adversário. No futebol brasileiro a gente vê os clubes, né, no futebol masculino, estudando muito os adversários. No feminino tem isso também, é um pouco mais complicado para conseguir materiais dos adversários. Deixa eu fazer uma pergunta mais simples assim também. Tu é estudiosa? Eu sou. Tu é estudiosa? Sou. Tá, agora responda dele. Ele tá demais, né? Hoje ele tá... Não, agora a gente tem a análise de desempenho. Eu acho que a maioria dos times já tem a análise de desempenho. Então, ficou muito mais fácil você hoje pegar os outros times e conseguir jogar, como ela falou, em cima da falha da outra equipe. Já que eu tô demais, eu vou usar a análise de desempenho. Eles já mostraram quantos chutes de fora da área tu dá? Pode mandar pra gente. Eu atrás eu brinco com ela muito, pedindo pra ela pelas qualidades que ela tem em treinamento,
uma pancada de fora da área, daqui a pouquinho vai entrar, então tô cobrando ela pra um dia ela falar, viu? Pra ti esse gol. Não, vai sair, eu vou falar pra você, Gui. Vai na câmera. Justo, na Espanha tem, né? É que na Espanha tem tudo, então tem a análise, né? Tem, a gente tem analista, né? Agora no Valência também tinha, no Atlético também tinha um analista. Eles passam todo o nosso, passam de treino, passam também das outras equipes. Mas também na Espanha o que acontece é que todo final de semana a gente tem jogo para ver do feminino na televisão. Passam 2 jogos no canal aberto e 3 jogos de vocês em YouTube. e 3 jogos no canal fechado. Então eu passo aí o sábado e domingo vendo o jogo. Não, mas esse ano a gente tá bem, já tem uma emissora aí grande, nacional, transmitindo os jogos do Brasileirão no domingo. E agora 2 emissoras grandes também, nacionais, transmitindo... Que evolução pro futebol feminino Que aqui no evolução, Brasil. é histórico. Transmissões históricas. Que pena que uma delas acaba depois da Copa, mas segue o baile. Mas Bem aí, complicado. a RDC jogando com elas, sempre presente, fazer um merchanzinho agora. Tá chegando o gauchão! Sem spoiler, mas tá chegando o gauchão. Tá chegando as finais do futsal feminino estadual e ó, bem novidade por aí. Aguarde. Tessa, como é que foi jogar em rede nacional, vencer o Santos? Com uma pintura da Fábio Simões, né? Nossa, jogou muito, né? Ah, não sei, só vi gol. Beijão pra Fábio, boa recuperação pra ela. Tem que estar 100% pro Internacional classificar e eu viajar pra São Paulo fazer as quartas semifinal. Não, ela jogou muito bem. Vou colocar isso, porque ela fez a diferença, fez o gol, fez o passe pro segundo gol, então assim, a presença dela ali foi pontual pra gente. E do jogo em si, além de estar em rede nacional, ganhar, é que nem você falou da moral, veio aquele peso sai das costas e fala assim, nossa, né? Viram que o Internacional chegou para ficar na elite do futebol feminino e eu acho que precisamos melhorar muitas coisas, a gente não pode tampar só com a peneira com essa vitória, a gente sabe que tem que melhorar muitas coisas, graças a Deus tivemos a felicidade de ter uma goleira que estava inspirada naquele dia, que calou porque minha boca. Segundo tempo, realmente, o Santos foi superior em questões de posse de bola, só que a gente conseguiu anular e tá tudo tranquilo agora. Agora tá tranquilo, tem essa parada, agora a gente só tá pensando no Flamengo aí pra frente. Ei, pedreira também. Justo, essa questão dos jogos internacionais que vocês realizam lá, estando com o Valência, na época de Atlético de Madrid também, como é que é esse intercâmbio, sei lá, ir pra Holanda, ir pra viajar a Europa, assim, sair jogando a Champions, como é que funciona pra vocês? A expectativa é muito grande de buscar a classificação para essas competições? É muito grande. Hoje na Espanha são os 2 primeiros que jogam a Champions League. No último ano agora a gente tem sempre Atlético de Madrid e Barcelona. E eu joguei com o Atlético de Madrid, eu pude jogar, né, uma Champions League também. A gente jogou contra o Wolfsburg, que foi o atual campeão no ano. Tocou aquele hinuzinho? Tocou e era o que eu mais queria. Rapaz, era o que eu mais queria. Eu me imaginava assim, né, lá em casa, assim, só ouvindo o hinuzinho. Eu fui, quando eu fui, né, pro Atlético de Madrid, eu sempre falava, cara, eu quero escutar a musiquinha da Champions. Eu vou ir pra escutar. E já chegando no dia do jogo, que a gente não concentra, né, antes na Europa, chegando lá no vestiário, já vendo tudo ali da Champions League, os logos e tal, eu falei, pô, hoje até olhei pra outra brasileira e falei, caraca, hoje não vou escutar a musiquinha, né? E tava super feliz que eu já só pensava na musiquinha, pô, vou entrar com a musiquinha e tal, a bola. Fantástico. Gente, felizmente, final de semana chegou, o programa aqui Esporte acabou. Paula, muito obrigado pela sua presença. Volte, né? A gente tem debates do futebol feminino. Até sei lá quando, vamos levando até o povo cansar. Gui. Valeu, Gui, brigadão. Valeu. Parceria de sempre, né? Tessa. Obrigada. Do meu lado direito. Jussi, lado esquerdo. Isa, melhoras. Obrigada. Vai dar tudo certo. Pra você de casa, programa Que é Esporte volta na semana que vem com muito futebol feminino. E até lá. Tchau, tchau.